buscar a santidade. Nós tivemos sábado passado uma pregação tão maravilhosa falando sobre santidade, né? Que santidade é uma coisa que você alcança dia a dia, todos os dias você precisa de buscar essa santidade, sabe? De buscar estar mais perto do Senhor, porque viver para Cristo requer de nós muita vigilância. Nós temos que a cada instante estar vigiando. Se você quer realmente viver para Cristo, você tem que estar em constante oração, porque não é fácil, gente. Todo mundo aqui tem certeza que cada um tem suas provas, suas lutas. Não é fácil a gente viver nesse mundo. Com Deus já não é fácil, porque a gente já tem provações, tem dificuldades. Imagina sem Deus. Então o melhor caminho hoje, nessa noite, é você decidir entregar a sua vida 100% ao Senhor. Se tem alguma área ainda que você fica meio assim, dividido entre dois caminhos, que o Senhor possa falar no seu coração. Amém? Também você amar o Senhor acima de todas as coisas. Porque se você guarda o mandamento do Senhor e você faz com amor, você pode ter certeza de que o Senhor se agrada da tua vida, de que você está caminhando com Ele. Eu me lembro que antigamente, no Brasil, as igrejas lá são um pouco diferentes, acho que todo mundo sabe disso. E às vezes eu fazia muitas coisas, e coisas que eu não queria fazer, tipo assim, questão de seguir alguma coisa da igreja. E eu fazia aquilo, mas eu fazia morrendo de raiva, porque eu não conseguia entender por que eu tinha que fazer. Eu só sabia que eu tinha que fazer certas coisas e deixar de fazer certas. Mas foi uma coisa bem interessante. Eu acho que todo mundo um dia, assim, mesmo que você é crente, que você nasce na igreja, eu acho que um dia o Espírito Santo de Deus te dá uma revelação e você passa a compreender melhor as coisas de Deus. Porque quando eu cheguei aqui, eu me lembro até hoje que eu fui num culto e Deus falou tão grande a minha vida, assim, que eu não estava sendo crente conforme eu deveria ser. Eu era crente, mas eu não vivia para Cristo, eu vivia para mim. Eu ia na igreja, mas eu fazia o que eu queria. Eu fazia as minhas vontades, entendeu? E a partir daquele momento, nossa, eu me rendi mesmo aos pés do Senhor, e foi maravilhosa a transformação que Deus fez na minha vida, porque eu deixei de fazer algumas coisas, mas não porque alguém mandou eu deixar de fazer. Eu deixei de fazer porque o Espírito Santo de Deus falou na minha vida. Então, é maravilhoso quando você consegue discernir, entendeu? Você não assim, deixar de fazer porque o pastor não vai gostar, ou porque o seu líder não vai gostar, mas porque o Senhor está falando na sua vida. Amém? E servir a Cristo também é uma evidência de uma pessoa que vive para Cristo. Porque nós temos que fazer as coisas para Deus por amor, nós temos que querer dar frutos na obra de Deus. E a gente pode ter certeza, às vezes eu louvo a Deus por essa igreja, porque o estilo do pastor Salomão é um estilo bem interessante, de que ele põe todo mundo para trabalhar, é maravilhoso isso. Porque nós somos do reino de Deus, mas nós estamos aqui na terra. Então, enquanto nós estamos aqui, o nosso dever é o quê? É levar o evangelho, não é? A toda criatura. E a gente tem que entender que não dá pra gente ser crente, tipo, só de banco, entendeu? Achar que vem aqui na igreja, louva a Deus e vai embora pra casa. Há um reino aqui. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos cada um fazer a sua função. E principalmente para algumas pessoas não ficarem sobrecarregadas, todas nós precisamos participar. Então, assim, é muito importante se você decidir falar, não, eu quero viver para Deus mesmo, você servir o Senhor na casa dele, perguntar em que você pode ser útil, porque eu tenho certeza que Deus tem uma função para cada um de nós aqui. E também um ponto que é muito importante, talvez esse seja o mais importante de uma pessoa que vive para Cristo, é você ter intimidade com Cristo. Porque como é que você busca essa intimidade? Primeiro, através da oração. A oração, ela é a prova evidente de uma vida rendida a Cristo. Se você não ora, se você não lê a palavra de Deus, se você não busca estar com o Senhor, vocês não têm um relacionamento. Como que um dia você vai chegar diante do seu Pai no céu? E como que você vai, tipo, eu não acredito que o Senhor, por que a Bíblia fala em Mateus, essa palavra é bem pesada, mas por que a Bíblia fala em Mateus 25:41? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por que a Bíblia fala isso? Porque essa palavra não vai ser dita para o pessoal do mundo, vai ser dita para pessoas que eram crentes, para pessoas que possivelmente iam na igreja, mas que não estavam servindo ao Senhor com sinceridade, não estavam servindo ao Senhor de todo o coração. Então, a gente precisa, até o pastor Saulo um dia na pregação citou isso, que é a mesma situação. Se você, não adianta nada você conhecer o Obama
você falar que sabe tudo sobre a vida dele. Se você quiser se apresentar a ele, ele não vai te receber, porque ele não sabe quem você é. E a mesma coisa com Deus, porque é tão fácil pra gente passar horas conversando com os nossos amigos, mas com Deus a gente acha difícil, não é? Quando as coisas estão bem, 5 minutos de oração por dia, só quando a coisa aperta que a gente quer realmente buscar o pé do Senhor. Mas a gente tem que mudar essa nossa mentalidade. Eu falo isso por mim, porque isso acontece comigo e eu sei que acontece com outras pessoas também. A gente tem que procurar buscar a Deus, buscar a face do Senhor quando tudo vai bem. Porque na hora de dificuldade você pode ter certeza que você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que intercede pela sua vida e Ele vai te ajudar. Se você decidir ficar firme com o Senhor, hoje, quando tudo vai bem, você pode ter certeza que na hora da sua tribulação você vai ter um Deus do seu lado. Então, é muito importante, queridos, que o relacionamento seja dos dois lados. Porque Deus, Ele quer falar conosco. Desde o início, desde a criação do mundo, o Senhor, quando Ele criou Adão e Eva, Ele vinha todas as tardes para falar com os dois. Então, é desejo do Senhor se comunicar conosco. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, eu sei que aqui é tão difícil, para mim também é bem difícil, a gente tirar um tempinho para Deus, mas olha, é uma coisa maravilhosa quando você pode se trancar no quarto e falar: Senhor, agora somos só nós dois. Eu quero ouvir o Senhor falar, eu quero dizer que eu te adoro, que eu te amo, que o Senhor é a razão da minha vida e que eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém? Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa nos dar essa oportunidade de estarmos assim, dedicando mesmo a nossa vida, de buscar intimidade mesmo com o Senhor. Porque a gente não sai falando a nossa vida para uma pessoa desconhecida. A gente não sai contando todos os nossos problemas, as nossas dificuldades. A gente só faz isso com quem? Com o nosso melhor amigo. Mas a Bíblia diz que Jesus, que há um amigo mais chegado que um irmão. E esse amigo é Jesus. Amém? E Ele anseia muito essa amizade conosco. Amém. E agora, por que e para que nós devemos viver para Cristo? Em primeiro lugar, pelo que o próprio versículo já diz, porque Ele morreu por nós e nos deu a vida eterna. Então, o mínimo que a gente pode fazer por Ele, principalmente como crentes que conhecemos a palavra de Deus, é nós vivermos para Ele, dedicarmos toda a nossa vida, o nosso tempo. Às vezes a gente fica tão ocupado com tantas coisas que só a nossa vontade, só o nosso querer, mas vamos, em nome de Jesus, buscar viver essa nova vida que nós recebemos do Senhor, viver para Ele, não para nós.